Boa tarde, pessoal. Bem, voltei aqui. Eu vou ser bem rápido, tá, gente? Só um aviso. Essa semana ainda, a gente vai disponibilizar a gravação para vocês, junto com uma pesquisa de satisfação. É muito importante que vocês respondam para que os próximos eventos a gente possa fazer melhor ainda. Bem, vamos chamar aqui para o painel 3, nossos convidados para falar das tendências para o mercado financeiro em 2024. Bem, nossos palestrantes estão envolvidos diretamente com esses assuntos mais novos no cenário financeiro. Então, vou chamar aqui financeiro brasileiro, obviamente, né, gente? Então, vamos lá. Bruno Salles, João Aragão e Rafael Bianchini. Obrigado, gente. Fica à vontade. Tem uns lugares aí. Alô, alô. Isolado aqui. Boa tarde, gente. É muito bom estar aqui com vocês. É nosso último painel do nosso Summit, que a gente está começando agora. E vamos começar pelas apresentações primeiro. Meu nome é Bruno Salles. Atualmente eu estou como Head de Produtos aqui na Sinqia, com o objetivo de conectar toda essa inovação com as nossas estruturas de negócio e fazer isso acontecer dentro dos nossos produtos Sinqia Evertec. E aí, João, eu te passo a bola aí para você fazer uma apresentação, o que você faz, fica à vontade. Pode falar tudo? Tô brincando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, meus amigos? Como é que vocês estão? Meu nome é João Aragão, trabalho na Microsoft. Atualmente, estou liderando praticamente todos os projetos de tokenização, Web3, dentro da Microsoft, na América Latina. Eu também participo de uma equipe global de CBDC. Então, tenho participado aí. Aqui no Brasil, nós estamos uma parceria ali até com o Fenasbac, Banco Central. Então, hoje eu sou advisor ali na Fenasbac. Participamos ali do Lift Challenge, juntamente com a Sinqia. Eu vou até explicar um pouco mais aí. Foi bem interessante o projeto. E temos participando ali do piloto. Então, temos ali Bradesco, B3, Caixa Econômica, Elo, Inter, ABC e a BBC. E aí nós estamos dando suporte aí para o Drex, tá? Sou professor também, mentoro alguns alunos aí em algumas faculdades públicas. E é isso. Legal, João. Rafael, fica à vontade. Boa tarde a todos e todas. Sou Rafael Bianchini, trabalho no Banco Central há 15 anos, sempre na mesma diretoria, que é Política Monetária, e meu background no Banco Central é com infraestrutura do mercado financeiro que opera com mensageria tradicional. Acabei vindo para esse mundo de tecnologia de registro distribuído, blockchain, por conta de esse mundo está entrando nessas infraestruturas. Um exemplo é B3, já foi citado aqui, mas tem outras, STBR, Núclea. É importante dizer que aqui eu não estou falando em nome do Banco Central, estou falando em meu nome, ainda que, é claro, 15 anos trabalhando na mesma instituição, a gente acaba aderindo a vários discursos da instituição, mas aqui eu estou falando em meu nome. Além disso, trabalho com a parte regulatória dessas infraestruturas, sandbox regulatório, até esse ano, acho que ano que vem eu não continuo no sandbox, Real Digital Drex e tokenização também. E também sou professor da FGV Law, dava aula, eu sou formado em Economia e Direito, dava aula geralmente matérias de Economia para o Direito, e hoje em dia a minha matéria de criptoativo é meu carro-chefe na GV. Acho que eu tive esse ano das 9 disciplinas que eu dei, 6 foram sobre isso, né? Então, mesmo no Banco Central. Então, também não estou falando em nome da FGV, estou falando em meu nome. Legal, pessoal. Muito obrigado aí. Vamos começar esse painel. Uau, esse evento está fantástico aqui, tá? Esse é o último painel, não posso deixar de falar isso. Desde ontem nós tivemos painéis de inteligência artificial, como que pode auxiliar no ganho de eficiência, Open Finance, fechamos com transformação no mercado financeiro, em bancos. Hoje aqui a gente falou de Drex e Pix, agora falamos ainda há pouco de tokenização e, por fim, agora vamos falar de tendências para 24. Antes de começar com as nossas perguntas, eu acho que é bem legal a gente notar o momento que nós estamos, né? O mercado financeiro, os bancos, sempre como premissa, utilizou-se informações históricas, informações passadas para se tomar decisões sobre o futuro. E agora a gente consegue perceber que a gente está fazendo um pouquinho diferente, né?
A gente está experimentando o próprio futuro para tentar entender e identificar o que existe de melhor. Então, eu aqui com essas feras aqui, vamos ajudar a conduzir esse painel com as tendências que nós entendemos do ponto de vista regulatório e também do ponto de vista tecnológico para 2024. Deixa eu recorrer à minha colinha aqui. Começar com uma para você, Rafael. Quais são as perspectivas para 2024 em relação ao regulatório do mercado de cripto? A gente teve a lei no final do ano passado, o decreto regulamentador que atribuiu competência ao Banco Central em junho desse ano. E tá para sair, né? O pessoal pergunta de prazo, a gente nem se eu soubesse eu ia falar, né? Porque aí não tem. Mas está para sair uma consulta pública sobre a regulação infralegal. A lei que regulamenta esse mercado ela é muito sintética, então ela demanda, e em geral temas econômicos, regulação de Banco Central e CVM é assim, demanda uma regulação infralegal. Então depois da consulta pública, certamente muitos de vocês vão contribuir e minha experiência com consulta pública é que as normas saem muito melhor. São várias críticas, sugestões, enfim, às vezes até ambiguidades da norma. E aí vai resolver tudo, né? O pessoal fala assim, gente, calma, porque uma vez que, vamos dizer, sai a norma para consulta pública, as críticas não são estruturais na norma, a norma consegue ser publicada, a lei ainda dá 6 meses para quem já está no mercado se adaptar. A gente tem, por exemplo, aqui representante de mercado Bitcoin, né? Tem vários players que já existem, né? No sistema financeiro eles têm que ser autorizados pelo Banco Central, mas já existem, já estão operando, então vão ter um tempo para se adaptar para poder operar enquanto, e aí no nome da lei prestadora de serviços de ativos virtuais regulados. Uma outra coisa que foi mencionado aqui no painel anterior ao meu é a questão da segregação patrimonial. Infelizmente, ela não entrou na lei. Digo infelizmente porque o Senado até era a favor e na Câmara o debate foi muito pobre, né? As pessoas, eu assisti o debate, estava interessado, era assim, não existe segregação patrimonial em banco. O pessoal confundiu função bancária de criação da moeda com não existir segregação patrimonial. E olhando para a União Europeia, que tem uma segregação mais bem estabelecida, tem 3 dimensões. Uma é, qualquer instituição desse mercado deveria fazer um disclosure do grau de segregação patrimonial e os procedimentos para segregar, porque evidentemente que não é automático. Segundo lugar, quem tem stablecoin, segregar totalmente o que é o ativo reserva da stablecoin do que é o patrimônio do operador daquela stablecoin. E em terceiro lugar, né, para quem faz custódia e administração de cripto, ter essa segregação. No caso da União Europeia, eles exigem inclusive carteiras diferentes para esses recursos. Isso, na minha opinião, seria essencial para esse mercado. A gente tem inúmeros casos de escândalos, seja com problemas operacionais, seja com questões de governança e até furto de ativos virtuais de cliente por conta de não segregação. Então, é algo bastante importante para esse mercado. Com o que a gente tem hoje na lei, na minha opinião, só daria para exigir disclosure, mas não daria para exigir a segregação. Legal, Rafael, obrigado. E aí, mudando um pouquinho de assunto, apesar deles todos estarem conectados como vimos nos painéis anteriores, João, como é que está sendo a experiência que você mesmo mencionou de participar de alguns pilotos, mais de um caso, com várias instituições, e em alguns casos até fora do Brasil, com experiências similares? Conta para a gente um pouco quais são as oportunidades, os desafios desse trabalho aí tão importante que vocês estão conduzindo junto com as empresas. Legal, obrigado, Bruno. A Microsoft tem realmente participado, não somente aqui no Brasil. Eu gosto muito de ressaltar que o Brasil está no modo acelerado, comparado com outros países. O último piloto que nós participamos foi na Austrália. Foi realizado, né, foi feito um dashboard, um report, depois de todos os 14 casos de uso que foram utilizados. Por exemplo, tokenização de debentures, tokenização de ativos de empréstimo, por exemplo. Foram alguns casos de uso testado. Pagamento offline, por exemplo, foi testado na Austrália. Mas, de novo, lá não tem uma data como tem aqui no Brasil. Outros países, por exemplo, na América Latina, já estão, vamos dizer assim, pensando em. Só que, de novo, eu volto aqui para a referência que o Brasil é para os países da América Latina. Estão esperando o que acontecer aqui para tentar replicar um modelo muito similar. E aí eu posso falar o quê? Colômbia, Peru, México. Tive uma conversa com o pessoal do Trinidade e Tobago. Também tem essa intenção. Então, obviamente, ali na Europa está tendo um movimento, até eu diria um burburinho de vários países ali
além da Austrália, Japão, Coreia. E o último que eu falei, até comentei com você na semana passada, eu falei ali com o pessoal de Hong Kong, já começaram alguns testes, BIS, e toda uma região ali dos tigres asiáticos, começando a fazer o conceito de MCBDC. Então, não é somente testes ali, é somente local, mas começando a fazer ali um processo de DVP, ali, pagamento transfronteiriço e assim por diante. Então, a Microsoft está muito envolvida, porque nós temos trabalho com carteiras digitais, nós temos trabalhos com plataforma de CBDC, nós criamos uma DLT, e tem vários conceitos aí aplicados de segurança, né? Então, o Drex ele está caminhando para um conceito assim, né, de Zero Trust. Eu tenho que ter em todas as camadas, desde a carteira que está na mão do João, é brincadeira, é uma metáfora, tá vendo? A carteira que está ali no aplicativo do banco, até o coração ali do Banco Central, temos que manter a segurança. Privacidade é outra coisa. Estamos falando aqui de segurança, mas a privacidade é outro tema também muito importante que praticamente está a pauta. Você fala do assunto CBDC, o próximo tópico é segurança e privacidade. Então, esse é um pouco do contexto. Tem muitos detalhes, meus amigos, mas, de novo, o Brasil está acelerado e tem uma arquitetura aqui que está sendo aplicada, que é essa plataforma, né, esse conceito de Unified Ledger. Tem um capítulo apartado e a BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, menciona o Brasil. Inclusive, o Brasil está utilizando essa arquitetura. Então, nós temos que nos orgulhar aqui que o Brasil está virando uma referência mundial, meus amigos. Não, legal. Esse tema aí dá uma tarde inteira de conversa, né? Porque realmente é muita coisa para a gente explorar, para a gente conversar. Realmente, a gente já falou do outro painel sobre alguns temas assim, e realmente o cenário é muito fértil. Mas, seguindo nessa linha ainda do Drex, Rafael, do seu ponto de vista, o que já está anunciado, o que tem na sua perspectiva, como que você enxerga os próximos passos regulatórios? Bom, o Drex está em fase de testes, né? Assim, a gente vai, ano que vem, que vão ser os testes mais pesados mesmo, mais robustos, que a gente está, acho que tanto quanto vocês, a gente está ansioso para ver resultado e tal. E teste é sempre importante falar, não existe um Banco Central, nossa equipe técnica selecionou uma tecnologia, né, o Hyperledger, que parece cumprir com aqueles requisitos que a gente quer, e eu destaco dois aqui que são essenciais. Um é sigilo. Não é qualquer tecnologia de registro distribuído que propicia sigilo. A gente está falando de sistema financeiro tradicional, sigilo bancário é essencial. E aqui a gente tem várias tecnologias, inclusive a gente sabe que não servem para isso, né? Se a gente pensar em a própria blockchain do Bitcoin, por exemplo, o sigilo seria um problema muito grave. Lá em 2017 e 2018, o Banco Central estudou usar uma tecnologia de registro distribuído como contingência do sistema de transferência de reservas, e ele descartou por entender que não cumpria com norma de sigilo. Então, o primeiro aspecto importante. O segundo, escalabilidade. Isso também é muito crítico em algumas blockchains que não têm escalabilidade, acaba dependendo muito de operação off-chain, que tira um pouco do benefício da blockchain. Então, são dois que tem outros requisitos que estão sendo testados, mas esses dois eu colocaria como críticos, né? Então, diria que os outros, a chance da tecnologia, a gente já conhece a velocidade do Hyperledger, não é tão crítico no sentido que é uma tecnologia relativamente conhecida. Tá? Vamos dizer que passe nisso, porque uma coisa é, como eu disse, não há um compromisso. Muita gente às vezes fala, vai testar, vai colocar depois. Pode ser que considere que essa tecnologia não é viável e tem que voltar do zero com outra. Outros bancos centrais estão testando. Veja, hoje a gente tem próximo da centena de bancos centrais testando esse tipo de tecnologia, poucos em operação, e diria que os que estão em operação, de novo, minha opinião, a gente não pode falar de banco central estrangeiro, né? Mas Bahamas, Nigéria são utilizações menos interessantes, porque, na verdade, essas moedas digitais cumprem o que aqui o Pix faz e, na minha opinião, muito bem, né? Então, uma vez feito isso, a gente teria que colocar em operação. Então, eu diria para as pessoas, olha, não esperem emissão de Drex em 2024. Tá? Pode ser que seja lá pelo final do ano? Pode ser, mas acho que é apertado, não contem com isso, né? Para 2025 já acho bem mais crível. E um outro aspecto relevante é o seguinte, e às vezes a gente não... O Drex, né, é o que a gente chama de uma moeda digital de atacado. Ele só vai ser acessível para quem tem conta no Banco Central. Basicamente, instituição financeira, instituição de pagamento, talvez futuramente as prestadoras de serviços de ativos virtuais, né, tem toda uma questão jurídica que a nossa Procuradoria vai ter que se debruçar. Mas ele não vai ser de amplo acesso.
E tem várias razões. Uma delas é risco de fuga de depósito bancário, né? Se todo mundo pudesse ter conta no Banco Central, isso criaria um problema de funding bancário. Essa é uma questão que os bancos centrais que permitem isso, eles colocam um limite para que as pessoas não substituam seus depósitos. Mas tem uma questão jurídica essencial. A lei, né, que rege a atuação do Banco Central, 4595, autoriza a emissão de papel moeda e moeda papel. E na maioria dos bancos centrais é assim. Então, nem que o Banco Central equacionasse isso, ele poderia. A gente que é servidor público, a lei é super importante. A gente, né, não tem lei, game over. Mas eu já vi, com alguns de vocês devem conhecer, projetos de lei que aumentariam a competência do Banco Central, tirariam essa exigência de que a moeda seria o suporte, fixar nesse suporte físico. E nesse caso, obviamente, a gente poderia vir a cogitar, né? Não estou dizendo que isso vai ser para 2024, claro, mas eu já falo que já tem movimentações nesse sentido de tentar ver a possibilidade do Banco Central emitir uma moeda não física, né? Mas nesse momento aqui, tanto por questões econômicas quanto pela questão legal, o DREX seria isso. Nós teríamos acesso a tokens de moeda, se fosse emitido pelos bancos, ou de moeda eletrônica, se fosse emitido por instituições de pagamentos, atrelados ao DREX, né? Então, assim, do ponto de vista do DREX ainda, eu diria, olha, 2024 é muito aprendizado, é uma fase muito inicial. No mercado de pagamento, acho que o que tem mais promissor nesse caso está relacionado a uma agenda evolutiva do Pix, né? Então, a gente tem o Pix programado, que seria... Hoje a gente pode agendar um Pix, mas eu posso cancelar até algumas horas antes dele cair. Temos também uma agenda de Pix offline, né? E uma coisa que é linda do Pix, pouco a gente fala, ele é padrão de mensageria ISO 20022. Ele é padrão internacional, ele seria interoperável com outro. Ele é operacionalmente internacionalizável. Que eu digo operacionalmente porque pode ser que, por razões de questões no controle de capital num país, ele não seja. Então, assim, são agendas futuras, a gente está com restrição de pessoal, então, muitas vezes a nossa agenda evolutiva acaba sendo bloqueada por conta disso. Agora, o que tem de interessante quando a gente olha a agenda evolutiva do Pix e compara com o DREX? E acho que a indústria vai ter que pensar nisso. Quando a gente ia nesses eventos de tokenização no começo, muita gente falava de benefícios de blockchain sem conhecer o que mensageria já faz. Então tinha muita coisa assim, pagamento instantâneo. Tá, pagamento instantâneo e mensageria faz muito bem. E de maneira escalável, não é esse o negócio. Agora tem, por exemplo, a questão de contrato inteligente. Um contrato inteligente só, mensageria dá para programar e travar. Já falo isso para vocês. Agora, o que mensageria não faz é compor vários comandos para fazer algo mais complexo. Então, assim, dá para eu agendar um Pix, dá para eu travar, fazer programável, tecnologia consegue. Dá para compor? Não faz. Agora, eu, sinceramente, não sou de TI, não sei se não faz porque é impossível, a tecnologia não faria isso, ou porque até agora ninguém pensou. E aqui tem uma questão interessante desse mundo de cripto, muitas vezes, o que vem no mundo cripto acaba estimulando uma rediscussão do nosso mundo de mensageria mais tradicional. Então, muitas vezes a solução, no final, né, a gente está muito embrionário, vai forçar a se mover. Alguém falou de Swift no painel anterior ao meu, eu lembrei. Swift, tecnologia testada, é boa, mas todo mundo sabe, é uma empresa só, é monopolista e é uma empresa voltada a lucro, é caro, né? A gente tem o próprio Swift testando o DLT, por quê? Porque tem o Ripple, que também tenta testar. Talvez a mensageria seja a tecnologia vencedora no final, mas no mínimo, forçou a Swift a pensar em uma alternativa dentro daquilo que ela oferece para baixar custo. No fundo, estão entrando incumbentes aqui que estão sensibilizando essa sua posição dominante. Talvez você tenha que repensar a sua tecnologia. Não, muito, muito bom, Rafael. Eu não podia deixar de pegar um gancho, está até fora do nosso script, tá? com esse ponto, porque é um tema mega interessante, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. O Banco Central, nos últimos anos, atua reduzindo essas intermediações para promover justamente isso que você mencionou. E quando a gente fala de cross-border, com outras fronteiras, com outros mercados, tem tudo a ver com isso que você disse. João, como é que você enxerga a parte tecnológica nesse sentido e como que ela pode ajudar a acelerar isso? Pergunto isso porque, recentemente, nós fizemos até um desafio em Londres, que o Torque costuma realizar, com cross-border payments. E grande parte das discussões giraram
em torno disso que a gente acabou de falar aqui, que não necessariamente o Drex precisa existir para isso acontecer. Como é que você está vendo isso em outros, com as suas viagens aí mundanas, com os seus passeios aí pelo mundo? Valeu, Bruno, obrigado. Esse é um dos temas muito interessantes, tá? Então, muita gente fala da questão do PVP, né? Vou buscar um pouco da história aqui. Durante o Lift Challenge, né? Eu acho que até mesmo a B3, juntamente ali com o Itaú, utilizando ali a plataforma de baixo ali, acabou utilizando ali Microsoft, acabou fazendo uma remessa internacional ali para o Banco Central da Colômbia. Ali foi um primeiro passo. Na primeira conversa que eu tive com o Banco Central da Nigéria, eles perguntaram uma possibilidade. Eu até fazia uma brincadeira, né? Porque tem uma possibilidade de tokenização de mandioca, sendo que poderia ser feito esse tipo de troca desse token, desse exchange. Durante esse PVP com o Banco Central da Colômbia, foi utilizada uma tecnologia Corda. Não sei se todos conhecem Corda, é uma hipótese. Alguns testes que nós estamos fazendo com alguns bancos centrais, exatamente para fazer o processo de PVP, exchange de diferentes moedas, estamos utilizando dentro do DLT criado pela Microsoft, por exemplo, a questão do HTLC. Então, algumas possibilidades de você fazer esse tipo de exchange sem ter um freezing, você tem um atomic swapping entre diferentes moedas. Eu posso trazer também um conceito aqui, a Parture, em alguns países ali dos tigres asiáticos, criou o conceito ali de MCBDC. Então, você tem várias trocas ali através de algumas DApps, só que o coração dessas transações, aí eu vou trazer aquele conceito de você mitigar o risco das contrapartes. Se você confia, você tem uma entidade no meio do caminho que você possa confiar, e aí eu posso trazer um conceito de confiar em hardware para trazer confiança para todo o ecossistema. Você pode falar que um país ou vários bancos de um determinado país, eles podem confiar, por exemplo, no ambiente de um banco central onde eu posso fazer essa troca. Então, tecnologicamente, é possível fazer esse tipo de exchange, tá, meus amigos? E aí, respondendo a sua pergunta, por exemplo, esse projeto da Autoridade Monetária de Hong Kong, ele entrou juntamente com a BIS e outros bancos centrais ali de Singapura, por exemplo, para fazer esse tipo de projeto. Não está no roadmap do Drex fazer hoje, né, um processo aqui de DVP, qualquer tipo de troca, mas, vamos dizer assim, imagine que uma fase 2, tanto a parte de interoperabilidade entre moedas diferentes, peso colombiano, peso mexicano, com a moeda, seria super interessante. Isso falando para a gente manter vamos dizer assim, uma interoperabilidade entre plataformas de blockchain ou DLT. Mas o que nós fizemos no Lift Challenge, Bruno, que eu acho que isso para mim foi interessante, e aí trazendo palavras do Fábio Araújo, até do Campus Neto, ele falava sempre assim, não criem overlap do Drex com Pix e Open Bank. E aí nós fizemos ao contrário, fizemos a combinação e a integração. Então, todo o pagamento do Mint e a tokenização de CPR digital, para você colocar no Marketplace, nós utilizamos o Pix. Poderíamos ter feito uma ITP do Open Bank, fazendo esse pagamento, toda essa infraestrutura também para fazer o pagamento desse Mint. Na verdade, isso aí foi um exemplo, tá? Mas poderia ter sido feito qualquer ação. Eu lembro uma outra combinação que poderíamos ter feito, é o famoso Buy Now Pay Later, no checkout, no futuro próximo, aí, com o real tokenizado, a partir do real digital, que é esse Wholesale CBDC. Provavelmente, hipoteticamente, nós poderíamos, por exemplo, facilitar um processo. No painel anterior, falaram muito aí de garantia. Eu acredito muito nesse processo, seja um recebível, CPR também é um recebível, uma antecipação. Eu acredito muito também, por exemplo, no monitoramento de um boi, e a partir desse monitoramento eu consigo fazer uma tokenização, e aí sim eu consigo fazer um processo, uma troca, um marketplace para fora do país. Eu tenho recebido muitas perguntas de bancos, não S1, S2, mas de bancos menores, como que um token de um fundo de investimento imobiliário aqui no Brasil poderia ser trocado, vendido ou negociado, por exemplo, em Singapura ou Hong Kong. São algumas perguntas que eu tenho recebido, só que, vamos dizer assim, né? Aí eu pedi para a ajuda do meu amigo Rafael, a questão regulatória ainda não está madura para esse tipo de transação. Então, aí voltando também um pouco ao painel anterior, né? Nós podemos tokenizar praticamente tudo,
mas existe um processo regulatório que possa facilitar isso? Ainda, vamos dizer assim, estamos num processo de amadurecimento. Obviamente, temos ali o sandbox da CVM para fazer esse tipo de teste. Legal. Quer comentar um pouquinho, Rafael, do regulatório? A gente saiu totalmente do script aí, mas... Não, mas o regulatório assim, é algo essencial, né? Porque a gente fala de... parece que tudo está muito resolvido, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, a Lei 14.478, ela deixa muito claro, né? Artigo 3º, ela dá uma definição bem aberta de ativo virtual, inclusive não é nem vinculado à tecnologia de registro distribuído, o que pode parecer, não é tão intuitivo, mas, por exemplo, na União Europeia eles dão como exemplo, falar, olha, uma tecnologia de registro distribuído ou outra parecida, ou seja, não tem sentido a lei vincular uma tecnologia, pode ser que sejam coisas que a gente nem imagina e que vão trazer o mesmo tipo de coisa. Agora ela fala o que não é, né, que o mais importante na lei fala, olha, moeda eletrônica, token esses programas de fidelidade, como que é? Token de utilidade, ativo financeiro e valor imobiliário não são ativos virtuais, continuam sendo regulados do jeito que é, ou seja, um seguro vai continuar sendo regulado como seguro. Então resolveu todos os problemas, né? Porque Banco Central é regulador da moeda eletrônica, ativo financeiro, CVM regula valor imobiliário e com o decreto o Banco Central é o regulador das prestadoras de serviços de ativos virtuais. Gente, é uma falsa percepção. Alguém estou aqui para ser 40 da CVM. Eles usam uma noção, né, que a gente conhece na doutrina jurídica como teste de Howey para definir o que é um valor imobiliário. Por quê? Porque tem um inciso na lei que colocou aquela definição, então no Brasil aquilo é valor imobiliário. A questão é, se a CVM, por exemplo, usar como se inspirar no que a SEC está fazendo, e a SEC tem considerado vários tokens security, na minha opinião, indevidamente, mas porque a SEC não tem uma lei específica para esse mundo de ativos virtuais, ela usa o que ela tem que enquadrar todo mundo security. Então, eles têm considerado Ripple, Binance USD, uma série de tokens que, na minha opinião, são ativos virtuais raiz, como valor imobiliário. Eu não tenho dúvida que a maioria do que está emitido hoje é valor imobiliário, isso eu estou bem tranquilo, mas esses importantes, falar que é valor imobiliário, acho bem complicado. Não estou dizendo, a CVM não se pronunciou sobre isso, né? Estou dizendo, a postura da SEC acho complicada. E qual que seria a implicação disso? Nesse momento, ter uma definição desses principais tokens vai ser essencial para o pessoal do mercado saber, mas quem regula essa minha atividade? É Banco Central ou CVM? Porque muda completamente, são mandatos diferentes, são respostas diferentes. Então, no mínimo, ter uma definição lá, pelo menos de uns 10, 20 tokens mais importantes, o que é ativo virtual, o que não é, isso vai ser importante para definir. E tem coisa que você olha no mercado, você não sabe, e não sabe, você fala, que negócio é esse, né? Tem DAO, por exemplo, né, Organização Descentralizada Autônoma, que você tem que olhar para ela e falar, mas isso aqui está com uma cara de sociedade anônima, tem umas que não tem cara de sociedade anônima, então não é tão trivial, mas pelo menos nos mais importantes, fazer essa delimitação de campo regulatório, acho que também é algo que vai ser importante na lei. Não é um problema da lei, não tinha como o legislador definir tanto, mas Banco Central e CVM me parece ter uma relação boa, toda vez que eu interagi com os colegas da CVM foi uma relação boa, mas é algo necessário para trazer até segurança para o mercado, porque muitas vezes a pessoa fala, eu não sei quem regula, o que eu vou fazer nesse mercado? Então, esse é o primeiro ponto. Tem que olhar aqui na minha colinha aqui, né? Uma outra coisa, quando se fala de tokenização, a rigor, a nossa lei não proíbe tokenização de nada, então você pode tokenizar qualquer coisa, mas isso é uma meia-verdade, eu mentiria para vocês. Por quê? Às vezes a lei coloca requisitos que tokenizando simplesmente vai dar problema. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns ativos financeiros, alguns valores imobiliários, para eles serem considerados válidos, e para quem é do direito, validade é um conceito importantíssimo, não dá para ter operação que não seja válida, eles precisam de registro ou depósito centralizado numa entidade aprovada ou pelo Banco Central ou pela CVM, dependendo do que for, né? Derivativo é um exemplo, e é uma conquista para evitar repetir o que aconteceu em 2008 no mundo, mas tem outros ativos, né? Eu nunca lembro se é LCA ou LCI, mas um dos dois é obrigatório, por exemplo, por lei. E tem o legislador tem uma fundamentação importante para isso. Agora, se eu exijo o registro, beleza, eu não vou impedir tokenização, mas ao mesmo tempo que eu tenho um registro distribuído que, em tese, já torna aquela informação disponível como uma registradora, como uma depositária fazia, eu exijo um registro em alguém autorizado. No Brasil é B3, Núclea, CSTBR, se eu esqueci de alguém aqui, certa, né? Se eu esqueci de alguém aqui, desculpa, mas são os que vêm à mente. Mas se eu exijo esse registro,
talvez eu esteja inviabilizando essa tokenização no nascimento dela. Então não precisa mais do registro? Eu tenho que encontrar um meio termo. E nem sempre vai ser fácil fazer isso daí, nem sempre é trivial. Citaram aqui tokenização de ação, é possível? É. Mas na Suíça, por exemplo, que acho que hoje é o país líder em tokenização, eles tiveram que mudar a lei de ações, porque tem uma série de coisas que as simples, até figuras, por exemplo, a figura do escriturador e do custodiante se confundem. Então, tem todo um caminho regulatório que não é simplesmente falar pode fazer. A lei pode ser um obstáculo para isso. Uma outra coisa que a gente tem também, vai trazer tokenização, nem todo registro distribuído, por exemplo, eu venho do mundo de mensageria, de infraestrutura do mercado financeiro. E para a gente, desde que eu entrei no Banco Central, algo muito importante numa infraestrutura é dizer o seguinte: a partir desse momento, uma operação liquidada não pode ser revertida, é final e irreversível. Só que quem conhece blockchain sabe, tem vários tipos de blockchain, Bitcoin é um exemplo, que embora as pessoas adorem falar, olha, e é verdade, algo que está na blockchain é para sempre, é consolidado, mas é naquela blockchain. E pode ser que o mercado, dias depois, horas depois, acabe escolhendo uma outra blockchain, que a gente chama de uma bifurcação. E nesse caso, a gente teria reversão de liquidação. O que para o nosso mundinho aqui, Banco Central, seria... Pense em termos de risco sistêmico, reverter a operação. Reverteria uma conquista da reformulação do SPB de 2001. Então, como trazer esse mundo? Será que faz sentido eu proibir simplesmente? E tem discussões no âmbito do BAS que, olha, até proibir simplesmente não faz sentido, mas exigir que tenha um responsável final se acontecer uma bifurcação para evitar esse risco sistêmico. Então, são uma série de questões que ainda não estão respondidas, mesmo no mundo tradicional. E aqui não estou nem falando de prestadora de serviços de ativos virtuais, estou falando de tokenização de ativos que tem. E uma outra coisa, e acho que aí é do mercado, nem tudo, quer dizer, tudo é tokenizável, mas nem tudo a tokenização vai trazer ganho. Então, assim, a gente... eu vi no começo assim, falar de casa, eu tenho chave. Gente, eu tenho a chave só mostra que eu tenho eventualmente uma posse, a propriedade não prova nada. Propriedade é outra coisa, diferente de posse, diferente de uso. E esses conceitos juridicamente são importantes. Então, ter um registro de propriedade é diferente de um registro de posse, é diferente de um registro de uso. E isso, enfim, talvez aqui, quanto mais eu me afasto, quanto mais próximo eu estou do escritural, mais a tokenização vai trazer benefícios. Quanto mais eu me afasto do escritural e vou para os ativos reais, mais eu vou ter problema, mesmo porque o token não vai transferir propriedade. Isso eu tenho certeza. Juridicamente não se transfere, assim como o contrato não transfere propriedade no Brasil. Então significa que não vai trazer nada? Não, talvez traga algum ganho, mas é menor. Agora, algo que é escritural, como citaram uma ação, por exemplo, a ação escritural, o ganho com tokenização é muito mais palpável, ainda que, como eu mencionei antes, a gente tem uma série de obstáculos regulatórios que não são triviais. A gente falou, por exemplo, a exigência de registro de ativos financeiros às vezes não está na lei. Beleza, resolveu. Mas tem uma exigência nas nossas normas que, quando duas entidades registram o mesmo ativo, elas precisam ter, de alguma maneira, uma interoperabilidade, até para evitar que a pessoa saia fazendo o mesmo ativo várias vezes. Como que eu vou garantir essa interoperabilidade quando eu estiver num registro distribuído? Tem questões técnicas, mas acho que minha opinião, de novo, eu não sou especialista em TI, mais difícil questão técnica é questão concorrencial, porque quem está estabelecido tem um incentivo para falar que é impossível fazer até eles estarem de acordo com a tecnologia. Então, são questões que vão surgir cada vez e sensibilizam a gente. Participei do Sandbox num projeto de tokenização e a toda hora era isso. A lei proíbe? Proibiu, game over. A lei permite? Beleza, vamos ver agora como que se dá para flexibilizar, porque Sandbox é isso, a gente flexibiliza para ver o que o mercado traz e depois a gente aprende e vê se na norma vale a pena mudar a norma ou não. Então, tem um caminho muito grande. Já falei demais, mas digo o seguinte, tenho 15 anos de Banco Central, vou ter mais, no mínimo, aí 24 anos para me aposentar. E a gente sabe que tem mais reforma da Previdência pela frente. Então, assim, ter esse monte de questão em aberto, eu confesso que me empolga bastante, é saber que eu não vou morrer de tédio tão cedo, vai ter coisa legal para trabalhar, coisa diferente para estudar, Vão ter alunos fazendo minhas optativas, porque sempre tem que estar pesquisando, atualizando. E, assim, muita gente aqui está nesse mundo, e eu duvido que alguém há 5 anos, que estava nesse... Aliás, 3 anos, quando começou a pandemia, pensava o mesmo que é hoje. Assim, o quanto a gente evolui, muda aquilo que a gente acreditava e sofistica argumento, é impressionante. A gente a todo momento está evoluindo.
Muito bom, Rafael. Eu falei para vocês que eu ia pegar fogo esse último painel aí. Esse é o objetivo. Eu não sei se a gente já passa para as perguntas agora ou se a gente tem mais um tempinho. As perguntas. Porque eu imagino que o público aí vai querer perguntar. Sim, não. Primeiro, até abro para aqui. Tem alguém que queira fazer pergunta presencialmente? Sem timidez? Sem vergonha, pessoal. Não é? Então tá, fiquem à vontade, tá, gente, para me chamar depois. Vou fazer a primeira aqui, então. Quão distante estamos de ter um Pix internacional? Quais são os maiores dificultadores hoje? Bom, como eu disse, assim, em termos operacionais, o Pix já é padrão de mensageria. Todo país que tem algum sistema que é ISO 20022 seria interoperável com o Pix. Esse é um primeiro ponto importante. Agora, ter o padrão de mensagem, veja, o país, a gente tem lá, já ouvi falar que comerciantes em Paris e na Argentina já aceitam Pix, mas aceita de um jeito mais informal, tem que ter alguma coisa. Envolve ter um acordo com país a país, com aquele banco central, eventualmente, ou com aquele operador, não é tão trivial. Diria que é o seguinte, olha, está prontinho para fazer, mas, de novo, não espere em 2024, até porque é feio o servidor público reclamar dessas coisas, mas assim, a gente realmente está com um problema de pessoal grave no Banco Central. Hoje tem menos gente no Banco Central do que quando eu entrei. Então, a gente primeiro tem que dar conta daquilo que a gente já é obrigado, já é cobrado, para depois trazer coisa nova, né? Então, é mais difícil, mas diria que ele está prontinho, nasceu para isso, foi pensado nesse padrão de comunicável para evitar. Mas também tem uma outra discussão, e o Drex está nascendo, a gente ainda, né? Outro dia eu falei, eu não sei como vai estar daqui a 10 anos o Drex, acho que duvido que alguém saiba. Até pelos projetos que você tem, são totalmente diferentes e um monte de uso. E uma das questões que se fala nessas moedas digitais, ainda que o Drex não esteja testando moeda estrangeira nesse momento, já comece interoperável com outras moedas digitais. Então, também são dois mundos que não, de novo, assim como ele falou, né? Não fiquem... Pô, você pode fazer coisa junto com os dois, tem que ser interoperável. Então, talvez o Drex também, em tese, tem como já um dos parâmetros é a interoperabilidade, mas eu não tenho como cravar uma data. Demanda, assim, agenda política e demanda recurso. Eu diria que não está no horizonte do próximo ano, isso com certeza, o Pix Internacional. E tem uma rede, né, sendo construída, né, ou já está em teste, que é a Nexus, se não me engano, que é um Pix internacional. Não, obviamente, não tem uma comunicação ainda com o Pix brasileiro, né? Que aí virou referência mundial mesmo, mas existe essa rede aí, acho que, se não me engano, a BIS está envolvida. E aí, uma das hipóteses, se eu não me engano, né, eu não estou, de novo, né, isso é um disclaimer aqui, uma das hipóteses seria o Pix Internacional se comunicar devido a essa mensageria, é uma hipótese. Assim, desculpa complementar, nessa plataforma, uma das coisas que o BIS defende ela tem que ser interoperável com o sistema de pagamento instantâneo. E, claro, o que tem o padrão ISO 20022, porque senão ficaria uma interoperabilidade muita coisa, ela especifica. Então, é bem crível, né? Sim. E aí tem outro ponto também, né? O Open Bank, né? Não sei se vocês sabem, o Brasil é um dos mais avançados em termos de Open Bank. Quando eu falo Open Bank, Open Finance, Open Bank, Open Insurance, Open Investment. E aí, iniciação de pagamento. Quando eu falo em outros países sobre isso, o pessoal fala, mas o que é isso? Quando eu começo a falar de ITP, de PIX, se falar de PSTI, então a galera já se perdeu. Mas o Brasil tem esse padrão, parece brincadeira, mas em UK eles querem saber o que é Open Insurance, como é que está sendo feito aqui no Brasil, e assim por aí. A América Latina já é realmente, vamos assim, está esperando o que tá para acontecer aqui no Brasil. Tá? Não é só o Drex, não, mas é PIX e também a parte do Open Finance. E aí eu gostaria de conectar o tema Super App, que o pessoal do Banco Central fala bastante desse tema, dessa agregação, onde eu vou poder ter na iniciação de pagamento, seja com Pix, seja com Open Bank e futuramente e aí com Drex, né? Aí eu posso ter ali um título público federal tokenizado, podendo ser pagar e toda naquele fluxo de privacidade e, se factível, com uma identidade digital descentralizada que faz toda a validação desse processo. São hipóteses factíveis tecnologicamente e aí só precisa ver o roadmap. Legal. Bem, tem outro aqui. O que podemos ver de novidades com relação à segurança do Pix que possam chegar em 2024 para evitar os golpes que cada vez mais têm acontecido? Posso falar? Posso falar. Esse tema eu gosto, tá, meus amigos?
Eu tenho trabalhado faz tempo, tá? Essa questão, né? Eu tenho trabalhado muito com essa questão de scan, tá? Do Pix. Todo o scan da base do DICT. E aí, existem algumas técnicas, obviamente. Minha formação, né? Eu não gosto de ficar falando assim toda hora, mas minha formação é inteligência artificial, beleza? Então, quando eu falo num sistema antifraude, anti-lavagem de dinheiro para Pix, por exemplo, no Lift Day, Lift Lab, eu ajudei uma das empresas que estava lá a acelerar para criar um sistema de pagamento de boleto com Pix. Qual que era a técnica da fraude? Era pagar pequenos boletos de valores, né, pequenos com Pix. Essa era a técnica de lavagem de dinheiro. E aí, para você determinar esse padrão, você não pode ter um único score. Então, eu sempre falo que se você confia somente no score, para você tentar identificar um padrão, você tem você deveria ter 4, 5 scores diferentes para você identificar. Então, você pode criar um modelo, por exemplo, a parte de identificação de scan, tá? Essa é uma hipótese. No transacional, identificação da pessoa, tem várias técnicas de banco de dados baseado em gráfico, você pode criar um anel de fraude daquela pessoa, da conta, do banco e do ecossistema. Então, aqui a gente poderia perder mais uma hora aqui, perder que eu digo, né? Investir tempo aqui explicando isso, porque é um tema interessante e sim, existem várias técnicas de machine learning e agora, ultimamente, IA generativa que é possível ser aplicado para isso, tá? Mas eu gostaria de fazer uma conexão com o mundo de QIC, né? Conheça o seu cliente. Uma das técnicas para das informações do payload de um sistema antifraude, o Pix, por exemplo, poderia ser se ele está utilizando prova de vida. Pode ser íris, pode ser a voz, pode ser de várias técnicas. Então, essa é uma das maneiras. Tá? Comparar a localização e assim por diante, que aí eu acho que talvez seja um modo mais tradicional. Mas se você tem um sistema que ele não para de aprender e criando e recriando scores daquela transação, ou daquele banco, ou daquela conta, aí é um sistema perfeito. Mas aí é cada banco ou ecossistema que poderia aplicar, de maneira bem individual. E, João, você vê que a gente está muito longe de ter isso na prática? Assim, tipo, 2024 a gente conseguiria ter isso rodando? Olha, eu faço parte do grupo de GT ali da segurança do Pix. Então, existem algumas... Não se para de estudar as diferentes técnicas, tá? Porque o brasileiro... Não sei se você sabe, mas o brasileiro lá fora é referência em tentativa, de fraude, tá? Infelizmente, tá? Então, o sistema antifraude que passa aqui pelo ecossistema brasileiro, ele pode ser aplicado em vários lugares do mundo. Mas vários bancos, inclusive o Banco Central, inclusive essas associações, federações, estão trabalhando para mitigar. Infelizmente, teve aquela parte, né, que teve que reduzir o horário, 8 horas, mas é mais por questão de sequestro relâmpago e assim por diante. Mas, internamente, tem o MED, tem umas técnicas de MED 2.0 aí, que vão tentar mitigar essa fraude e lavagem de dinheiro. Isso eu quero complementar, assim, deixar bem claro que, em termos de tecnologia, os golpes não acontecem porque o Pix tem uma mensageria vulnerável, alguém está hackeando a conta no Banco Central. Os golpes acontecem que a gente chama de engenharia social. É aquela pessoa... Ontem mesmo me ligaram de um número 11, alguma coisa, como se fosse o meu banco falando comigo. Óbvio, desliguei na hora. Mas aí a pessoa acaba dando os próprios dados. E, gente, esses golpes vão existir sempre. Infelizmente, né, como ele falou, o Brasil é referência, começou com referência positiva, agora é referência negativa. E ele citou o GT. E aí, para mim, a chave é isso. O golpista sempre vai criar golpe novo. Não tem jeito. Há 15 anos era alguém ligando, falando que estava com seu filho de um presídio, estava para matar seu filho e tudo mais. Vão ter golpes novos. Golpista é esperto, do mesmo modo que pirâmide, tudo mais, vão ter cada vez diferente. E a chave é você ter um grupo como esse, na minha opinião, que sempre esteja interação com o mercado, que é quem vai ver o golpe primeiro, porque do ponto de vista do Banco Central a gente vê as contas estão íntegras, né? Não tem... quem está lá e vê o que está acontecendo mais e o próprio mercado. Porque, veja, ele sabe custo. A gente no Banco Central sabe se é viável ou não, mas a gente não tem massa de cliente para falar se é... Então, é o próprio mercado discutindo. Essa interação regulador-regulado é essencial para sair algo decente. Eu falo para elaborar norma, para tudo. Óbvio que os interesses são diferentes, mas é impossível pensar que a gente no Banco Central, e o regulado sabe disso, que a gente não vai saber tudo. E aí uma das origens de fraude, sabe qual que é? Não é nem no Pix. Sabe como é que começa?
vazamento de CPFs, por exemplo, na internet e assim por diante. A partir daí, eles utilizam os CPFs, começam a fazer scan em base, começa a dar o famoso get sem conteúdo, e aí verificar, opa, deu match, vou tentar. E aí vai. Essa é uma das técnicas, tá? Mas, de novo, amanhã, igual o Rafael comentou, amanhã vai ser outra, vai e assim por diante. Bem, gente, nós acabamos nosso tempo aqui. Bruno, fica à vontade, considerações finais. Não, legal, gente. Em nome da Sinqia, a Sinqia está posicionada acompanhando todos esses movimentos, proporcionando esse tipo de debate, aprendizagem em conjunto aqui com a sociedade financeira e tanto se posicionando na vanguarda, assim como na implementação disso tudo nos dias de hoje, sendo do que é possível, né? Então, muito obrigado mais uma vez pela participação e contem com a gente. Segue aí. Bom, eu agradeço também, né? Aliás, adorei vir aqui, que assim, é do lado do Banco Central, do lado da minha casa, vim a pé, foi maravilhoso, assim, super prático, né? Agradeço a participação. Gente, vocês também podem me procurar em LinkedIn para conversar, que a gente sabe que esses assuntos rendem pra caramba e às vezes as pessoas chegam com questões. Sempre vou fazer o disclaimer quando eu estou falando em nome do Banco Central e quando eu estou falando em meu nome como professor, como alguém que estudou sobre o assunto, e agradeço também a atenção. Só agradecer, obrigado, Bruno, pelo convite, obrigado, Rafael, prazer estar comentando sobre esse tema. Drex é um momento e acho que 2024 e 2025 aí só vai alavancar, e só agradeço. Gente, eu vou encerrando por aqui nosso Sinqia Summit, mais uma vez agradecendo a vocês, agradecendo a quem está aqui, agradecendo a quem está online, nossos apoiadores, Evertec, Torque, Cantarino, Microsoft, Mercado Bitcoin, DataRoder, Block News, TechBan, Digitips, Plug, Genial Investimentos e F-Insiders. Muito obrigado pela parceria de vocês, pela presença de vocês, pela participação de vocês. Muito obrigado, gente. Até a próxima.